Fala, reinventadores e reinventadoras! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou ensinar para vocês aqui uma aula muito importante, um conteúdo que vai te ajudar na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Eu tenho certeza que você vai conseguir aplicar de forma prática isso tudo que eu vou te ensinar aqui hoje. 5 passos de forma objetiva e direta sobre como você pode exterminar de uma vez por todas a procrastinação da sua vida. Então se prepara, toca a vinheta e vamos para o nosso conteúdo. Então vamos começar o nosso vídeo. Antes da gente entrar para o conteúdo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, porque assim você ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante. E além disso você recebe sempre que a gente gravar um conteúdo, um vídeo novo. E toda semana vai ter um conteúdo aqui. Então já se inscreve agora no nosso canal, já deixa o seu like e fique atento quando a gente lançar um conteúdo novo. Vamos entrar então para o nosso conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre os 5 passos. Eu vou te ensinar 5 maneiras, 5 formas para você eliminar de uma vez por todas a procrastinação. Antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito, o que é importante a gente diferenciar e deixar claro aqui. E aqui eu deixei de uma forma que fique fácil para você absorver esse conteúdo, que você pode bater no print, você pode ir anotando. O que é a procrastinação? Só para a gente definir antes de entrar no conteúdo. A procrastinação, gente, nada mais é do que o quê? Aquele sentimento, aquela tarefa que você deixa para outro dia. Ou você deixa para depois. Ou seja, você tem uma atividade, você tem uma tarefa para executar, você sabe que você precisa entregar alguma coisa, então vamos pegar um exemplo. Você sabe que você precisa fazer um trabalho, uma apresentação, mas essa apresentação ela leva tempo, você precisa sentar, se concentrar, leva horas talvez. E aí o que você faz? Você deixa para depois, você cria esse hábito, essa rotina de quê? De deixar para outro dia, de deixar para depois. Então a procrastinação nada mais é do que você ficar adiando as atividades que você tem. A grande pergunta talvez que você deve se fazer é a seguinte: por que isso acontece? Essa é a pergunta que você deve se fazer. Por que isso acontece? E aqui eu vou te dizer exatamente o porquê isso acontece. A gente procrastina, ou melhor, você procrastina, você deixa essa atividade para o dia seguinte, para depois, por conta da nossa estrutura cerebral, pela forma com que o nosso cérebro ele é constituído. Se você parar para analisar a nossa estrutura cerebral, você sempre vai querer 2 coisas, sempre. Ou você vai querer dor ou prazer. Ou melhor dizendo, o nosso cérebro, na maioria das vezes, ele vai querer o quê? Um prazer imediato. Um prazer momentâneo. Consegue entender isso que eu estou te dizendo? Perceba. Quando você tem algo para fazer, você deixa de fazer por quê? Porque aquilo não é legal. Aquilo não é bom. Aquilo é ruim. Então, o que sua cabeça entende? Ela faz uma análise, se o cérebro faz de forma automática, uma balança de custo-benefício. Será que vale a pena eu sentar agora e começar a estudar? Eu começar a montar minha apresentação? Ou será que vale a pena eu ficar no celular, no meu Instagram, no meu Facebook, no meu TikTok? Consegue entender o porquê que isso acontece? A todo momento, o nosso cérebro ele faz uma conta de dor versus prazer. Dor versus prazer. E se você associa dor à atividade que você vai fazer, com certeza você vai procrastinar. Você vai deixar para depois. Você vai falar assim, puxa, isso não compensa fazer agora, eu vou deixar para depois. Porque você associa uma dor a isso. Então o que tem que ficar claro? A todo instante você vai fazer essa conta, o seu cérebro vai fazer essa conta. Será que compensa eu parar e estudar aqui agora? Ou será que é mais gostoso, é mais prazeroso eu ir lá curtir com os amigos, ir para balada? Gente, é lógico, você tem que aproveitar, você tem que usufruir dos momentos de prazer. O grande ponto é, até que momento você vai ficar postergando aquilo que você realmente precisa fazer
por conta de prazer imediato. Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Então, para você conseguir substituir isso, o que você precisa obrigatoriamente fazer? Atribuir prazer à atividade que você precisa fazer. Você precisa atribuir prazer. Encontrar uma maneira de atribuir prazer. Isso é para tudo. Perceba que, por que você não consegue economizar? Por que você não consegue investir? Primeiro, você sempre quer o prazer imediato. Você quer um momento, quer o prazer imediato, que é aproveitar o instante. E aí você acaba que deixando de fazer o que precisa ser feito, acaba que não tendo mais gestão financeira e você gasta aquele dinheiro que você ia economizar. Então você precisa atribuir prazer. E aqui eu vou deixar já uma ferramenta prática. Nosso conteúdo ele é simples, ele é prático, ele vai te ajudar, ele é objetivo. Vou te deixar uma ferramenta prática que se chama lista do bem. O que é essa lista do bem? O que você vai fazer? Você vai pegar uma folha, um caderno, ou você pode fazer isso com o seu celular também. Em cima dessa folha você vai escrever o seguinte: o que me faz sentir bem? Ou o que me gera prazer? O que me faz sentir bem? E aqui eu vou dar alguns exemplos quando eu fiz essa lista do bem. O que me gera prazer, o que me faz me sentir bem? Ler um livro me faz me sentir bem. Um almoço em família me faz sentir bem. Assistir um Netflix com a minha noiva, com a minha esposa. Então você precisa descrever pelo menos 15 itens que te fazem bem. Você precisa descrever esses 15 itens. E qual que é a grande sacada, qual que é a grande ideia? Então presta atenção nisso que eu vou te falar e anota. Descreve essa lista. E quando você começar a querer deixar para depois, lembra o que te faz bem, o que te dá prazer. E aí você atribui isso dentro daquela atividade que você precisa fazer e que fica deixando para depois. Começa a praticar essa lista do bem. Eu tenho certeza que isso daqui vai te ajudar e muito, muito. Use essa lista do bem como um guia. Beleza? Para a gente dar sequência, muita gente confunde aqui, né? Será que vale a pena ser multitarefa ou monotarefa? Agora, o que é ser multitarefa ou monotarefa? Multitarefa, o próprio nome já fala, né? Fazer várias coisas ao mesmo tempo. É aquela pessoa que quer fazer tudo ao mesmo tempo. Já o monotarefa é aquele que começa uma coisa e termina antes de começar algo novo. Beleza? O que compensa, gente? Será que compensa você fazer várias coisas ao mesmo tempo? Ou será que compensa você começar e terminar? E aqui eu já te digo, compensa você começar uma atividade e concluir ela. Começa e termina. Existe uma pesquisa científica que foi desenvolvida pela Universidade de Stanford e ela foi publicada em 2009. Que essa pesquisa ela demonstrou? Ela demonstrou que se a pessoa tem o hábito de fazer várias coisas ao mesmo tempo, se a pessoa acha que ela é mais produtiva fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, ela gasta ou ela perde 30% do tempo. Olha que doido isso, presta atenção. Se você tem o costume de fazer várias coisas ao mesmo tempo, pode ter certeza, você está procrastinando. Você está levando muito mais tempo para fazer aquela atividade. Então, por exemplo, se você gasta em média 60 minutos, uma hora aí para fazer uma atividade, e aí você começa a fazer tudo ao mesmo tempo, pode ter certeza, você vai gastar aí pelo menos quase 1h30, vai dar 1h18. Você até pode dizer que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas você vai gastar mais tempo e vai entregar com menos qualidade. Menos qualidade. Mais tempo e menos qualidade. Existe aquela máxima que as mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu também acredito que elas consigam, realmente. Conseguem prestar atenção no marido, dar comida pro filho, cozinhar,
fazer tarefas de casa ao mesmo tempo, fazer alguma coisa do trabalho enquanto responde alguém no WhatsApp, enfim, consegue fazer. O ponto é, você vai levar muito mais tempo e com certeza não vai ter a qualidade que teria se você estivesse fazendo uma coisa de cada vez. Isso é importantíssimo você ter claro. Não adianta você fazer tudo ao mesmo tempo. Tenha acabativa, isso é muito mais importante do que você iniciar várias coisas. E aqui agora, a gente vai entrar para os nossos 5 passos. Eu separei aqui já, deixei pronto para você. Vamos entrar para os nossos 5 passos. E aqui um detalhe, gente. Eu vou colocar esses 5 passos. São 5 passos que você consegue, a partir de hoje, começar a praticar. A partir de hoje. Você pode usar isso na sua vida profissional. Tá lá no emprego, tem dificuldade de começar alguma coisa, porque fica procrastinando, fica deixando para depois. Você pode usar isso na sua vida pessoal, nas finanças. A maior dificuldade das pessoas que não conseguem investir ou guardar dinheiro é porque elas ficam deixando para o mês seguinte. Eu vou deixar para começar esse mês que vem. E nunca vai lá e inicia uma gestão financeira. Então o que eu vou te ensinar aqui você pode aplicar de uma forma prática e objetiva e direta. Então vamos nessa. Nossa primeira regra aqui é o que nós chamamos de regra dos 2 minutos. Qual é a grande ideia dessa regra dos 2 minutos? Onde ela vai agir, principalmente. A regra dos 2 minutos, ela vai agir em você começar a ação. Mas como assim, Yuri? Eu vou explicar melhor. A ideia dos 2 minutos é o seguinte. Vamos imaginar que você tem uma tarefa que gaste ou que leve menos do que 2 minutos. Se você possui uma atividade, uma tarefa que leve menos que 2 minutos, o que essa regra ela fala pra gente? É você pegar essa atividade que leva menos que 2 minutos e já executar. E já fazer ela. Não ficar deixando ela para depois. São só 2 minutinhos. Vai lá e executa. Vai lá e faz. Então, toda e qualquer atividade que leva, possui um tempo igual ou menor do que 2 minutos, execute. Entre em ação. Crie um movimento. E essa regra, gente, ela foi desenvolvida por um norte-americano que se chama David Allen. Inclusive, ela é conhecida como Getting Things Done. Getting Things Done. Dentro da literatura. Então, só para a gente resumir, qual é a ideia da regra dos 2 minutos? Toda e qualquer atividade que possui um tempo igual ou menor do que 2 minutos, executa. Entre em ação. E aqui eu vou te dar alguns exemplos. Responder um e-mail. Você consegue responder um e-mail em menos de 2 minutos. Então vai lá, responde o e-mail que você precisa responder. Beber uma água, que é importantíssimo. Tirar uma dúvida. Então essa é a ideia. Agora cuidado. Não se engane, não caia na tentação de começar a fazer várias coisas que são 2 minutos e cair no conceito de multitarefa. 2 minutinhos, fez e conclui. São 2 minutos. Não comece a absorver várias coisas de 2 minutos, porque aí você vai virar um multitarefa e vai começar a procrastinar. Essa é a primeira regra. A segunda regra, fundamental, ela também vai agir, gente, aqui na ideia da ação. Essas 2 primeiras regras é para você realmente já eliminar aquela coisa do tipo assim, daqui a pouco eu começo, eu vou fazer já, amanhã eu faço, daqui a pouco eu termino, amanhã eu inicio. Vai fazer você entrar em ação. É fazer você romper essa ponto de partida. Romper esse ponto de partida e realmente entrar em ação. Entrar em movimento, gerar esse movimento. Qual que é a ideia da regra dos 5 minutos? A ideia dela é basicamente o seguinte.
Sempre que você tiver alguma coisa, e a ideia dela é fazer o seu cérebro entender que você precisa entrar em ação. Sempre que você tiver uma tarefa para executar, para fazer, que você quer deixar para depois, faça a seguinte afirmação para você mesmo: eu vou fazer apenas por 5 minutinhos. E a minha dica para você é: cronometre, marca, coloca num timer, coloca um cronômetro. São só 5 minutinhos. E nesses 5 minutinhos vai lá e executa. 5 minutinhos. 5 minutinhos de total foco. Essa é a ideia. 5 minutinhos de movimento, de intensidade. Pode ter certeza, vale muito mais a pena do que você ficar deixando para depois. Faz por 5 minutinhos. Então pega aquela atividade que você não quer fazer, que você está empurrando, está postergando, e define: eu vou fazer apenas por 5 minutinhos. E vai lá e faz. Essa é a segunda regra, a segunda forma de você exterminar a procrastinação. A regra dos 5 minutos. Na sequência, a gente tem o que nós chamamos de ativação da mente. Esse cara aqui, ele vai agir principalmente nas conexões cerebrais. Como assim, Yuri? Toda e qualquer barreira que existe na sua mente para querer deixar para depois, ela é criada por essas conexões, pelas conexões cerebrais. Então, como eu te falei, o nosso cérebro ele vai querer sempre aquilo que é mais fácil primeiro. Ele vai querer o prazer, aquilo que é mais gostoso. E como que você vai aplicar isso? Você vai utilizar meios externos para ativar a sua mente. Então você vai aqui utilizar meios externos para ativar a sua mente. Como você pode fazer isso? Eu vou dar alguns exemplos. Como fazer? Primeira forma de você fazer isso. E essa regra ela é legal, gente. Esse passo 3 ele é legal, que você pode usar ele nos momentos que você estiver cansado, depois do almoço, por exemplo, ou depois do jantar, e você precisa terminar de fazer uma atividade. Então, como fazer? Terminou o almoço? Está se sentindo um pouquinho cansado? Toma uma xícara de café. Tomar uma xícara de café. Outra coisa que eu gosto muito e me ajuda bastante: joga uma água na cara, uma água gelada no rosto. Joga uma água gelada no seu rosto. Isso vai ajudar você a ativar a sua mente e vai fazer o seu cérebro entender que você está ativo e vai te eliminar esse sentimento de daqui a pouco de fadiga, entendeu? Essa é a ideia. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, sempre que eu vou fazer uma apresentação, eu vou apresentar algum trabalho, eu vou demonstrar alguma coisa em público, faz algum tipo de atividade física. Vou dar um exemplo aqui: flexão de braço. Você pode fazer uma flexão de braço, você pode fazer um polichinelo. Então a ideia dessa atividade, a ideia dessa regra aqui é você ativar as conexões cerebrais e iniciar um movimento, usar os meios externos para criar esse movimento. Beleza? Essa é a grande sacada do nosso terceiro passo. Você ativar a sua mente para romper essa entrada e começar a se movimentar, a ter mais direcionamento. Quarto passo, e na minha opinião, esse é o melhor. Esse é o passo que me ajudou a vencer alguns vícios, algumas manias. É o que a gente chama de condicionamento neuroassociativo. Mais uma vez, esse cara aqui, ele vai agir nas nossas conexões cerebrais. Ele vai agir diretamente nas conexões cerebrais. Então, qual que é a grande sacada do condicionamento neuroassociativo? Como eu te falei, por que você deixa para depois? Por que você empurra para outro dia a atividade? Porque você atribui uma dor. Você atribui algo ruim em fazer aquela atividade. Então, o que esse cara vai fazer? Como que você vai mudar isso? Você vai simplesmente substituir essa dor por algo que seja prazeroso.
Como que você faz isso? É isso que eu vou te ensinar aqui agora. Como que você utiliza esse condicionamento neuroassociativo? A primeira coisa que você tem que pensar, passo 1, dentro do condicionamento neuroassociativo. Escreve, anota essa pergunta aqui. O que eu quero fazer ao invés de me preocupar? Traduzindo isso, o que eu preciso criar de ação ao invés de ficar só me imaginando? O que eu preciso tirar do campo da imaginação e entrar para o campo da ação? Ou seja, qual que é a tarefa que eu preciso fazer? De forma simples. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você quer começar a investir. Você não tem uma organização financeira. Então, o que você quer fazer? O que você precisa fazer ao invés de se preocupar? Construir uma gestão financeira. Anotar os gastos financeiros. Iniciar o controle financeiro. Então, é isso que você quer fazer. Certo? O segundo passo qual é? Passo 2. A partir do momento que você sabe o que você quer fazer, você deve se perguntar: se eu não fizer, o que acontece? O que eu perco? O que eu ganho? E aqui você vai fazer essa pergunta para você: o que acontece se eu não fizer? Se eu não entrar em ação, o que vai acontecer? O que eu vou perder? O que eu não vou ganhar? Né? Ou melhor, o que eu ganho? Então vamos voltar para o nosso exemplo. Eu quero entrar em movimento, eu quero entrar em ação. Eu quero começar a construir, né? Então a minha ação é construir uma gestão financeira. Se eu não fizer isso, o que pode acontecer? Putz, pode acontecer um monte de coisa. A conta não vai fechar no final do mês. Pode ficar devendo, pode perder um imóvel, pode perder um carro. A família vai pagar um preço. Entende? Então, nesse exemplo, se você não fizer, vai acontecer uma porrada de coisa. Tem isso claro? Então, primeira coisa, o que você precisa fazer? Qual é a ação que você quer ter? Se eu não fizer, o que eu perco? O que acontece se eu não entrar em movimento? E aí, o passo 3 qual é? Associe uma grande e intensa dor a essa falta de ação. Você precisa associar uma intensa dor, um forte impacto. E aqui você pode usar o seu corpo para fazer isso. Eu vou dar um exemplo de quando eu utilizei isso para mim. Vou contar uma história bem rapidinho. Eu tinha uma mania de ficar puxando o cabelo, puxava muito o cabelo. E isso era uma coisa que estava me deixando até um pouco calvo. Até ainda está um pouquinho, se você observar. E o que eu fiz? Eu fazia muito isso quando eu começava a pensar: puta, eu preciso organizar as minhas finanças, eu preciso ler esse livro, eu preciso entregar esse trabalho. Eu ficava pensando em um monte de coisa que eu precisava fazer e não entrava em ação. O que eu comecei a fazer? Comecei a entender o que eu preciso fazer. O que eu preciso entrar em ação, qual é a ação que eu preciso fazer, em vez de ficar me preocupando. E aí eu definia. Então, por exemplo, eu preciso ler um livro no próximo mês. Essa é a ação. Se eu não fizer, o que acontece? Se eu não fizer, eu não vou entregar o resultado que eu preciso entregar, eu não vou atingir o objetivo que eu estabeleci para mim mesmo. Consequentemente, eu não vou ter aquele resultado que eu desejo e eu vou me frustrar. Vou ficar muito mal. E aí eu atribuí uma dor a isso. O que eu comecei a fazer? Sempre que eu entrava nesse ciclo, nesse hábito de puxar o cabelo, eu dava um tapinha na minha cabeça. Para quê? Para o meu corpo entender que aquilo é ruim, que aquilo não é bom. Percebe? Então você vai atribuir uma dor intensa. E para você conseguir realmente substituir isso, você entra no quarto passo, passo 4, e estabelece algo ou alguma coisa que te gera prazer. Então você vai substituir, essa é a grande sacada.
substituir a sua emoção de dor por prazer. E aqui você coloca algo que te gera prazer. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a implementar isso para mim, o que me gerava prazer era sentir o meu estado de momento. Eu gosto muito de meditar. Então eu sentava, parava, respirava e criava uma consciência do momento. Esse é o meu exemplo, tá, gente? Pode ficar à vontade aí, você pode encontrar a melhor forma de fazer, conversar com seu filho, conversar com sua esposa. Tem várias formas de você atribuir prazer a uma determinada atividade que você precisa substituir. Resumindo, gente, o que você precisa entrar em ação, passo 1. Se você não fizer, o que você perde? O que você deixa de ganhar? Passo 3, associe uma dor intensa. Uma dor intensa e agressiva. Você pode usar o seu corpo. Tem gente que usa o elástico, a borrachinha de elástico para bater no pulso. Dá certo. Isso funciona também. E por fim, estabeleça algo que vá substituir isso. Esse é o 4º passo, condicionamento neuroassociativo. E aqui, por fim, a gente entra no nosso 5º e último passo. Na minha opinião, as pessoas pecam muito, as pessoas falham muito, que é o quê? Criar uma agenda. E, cara, isso aqui ele vai agir diretamente no seu hábito, na sua rotina, mas principalmente no quanto você gasta de energia para iniciar uma tarefa. Presta atenção no que eu vou te falar. Presta atenção. Se você não sabe o que você precisa fazer, se você não tem uma rotina, se você não tem uma agenda criada, definida, você vai gastar energia em dobro. Por quê? Primeira coisa, você vai ficar pensando o que eu preciso fazer. E aí você já vai desgastar o seu cérebro. Vai desgastar a parte fundamental do seu cérebro que fica no córtex pré-frontal, que associa aí a sua capacidade de manter o foco, de manter o autocontrole. Então você vai desgastar ele. E aí você define o que você precisa fazer. E aí você vai começar a fazer. Vai gastar mais um pouco de energia. Então talvez entre você pensar o que você precisa fazer e você fazer, você procrastina. Então crie uma agenda, defina prioridades, estabeleça uma rotina. Eu tenho certeza, com essa agenda, com uma rotina, você vai ter muito mais clareza do que precisa ser feito. E aqui eu tenho um conteúdo no meu Instagram, vou deixar o link na bio aqui na descrição. Você entra lá depois. Tem uma live nossa, do nosso Projeto Evolution, que eu explico passo a passo de como você pode criar uma agenda. Mas crie uma agenda. Esse é o 5º e último passo. Gente, esse era o conteúdo de hoje que eu quero trazer para você. Compartilha no WhatsApp, anota, bate print, mas entra em ação. Cria esse movimento. Comece 1% todos os dias melhor, vale muito mais a pena do que você querer fazer tudo ao mesmo tempo. Entre em ação, crie um movimento. Se você fizer pelo menos uma atividade dessa que eu te falei aqui hoje, se você aplicar uma, eu te garanto que em menos de 10 dias você eliminou muito a procrastinação. Eu espero que você tenha gostado desse nosso vídeo. Não deixe de se inscrever para os próximos conteúdos. Fica com Deus, um grande abraço.